E aí pessoal, e no vídeo de hoje eu resolvi aqui fazer um vídeo rápido sobre um assunto que eu vi no canal, nos comentários, e que eu tinha esquecido de desenvolver aí alguma coisa sobre esse assunto que foi pedido aqui, que era fazer uma análise específica para cada ponto de Gandanta, que são os pontos de nós kármicos que existe aí nos nakshatras de Gandanta, que eu tinha citado no vídeo em que o comentário foi feito, que foi no vídeo que eu falei sobre os nakshatras Ashlesha, Jyeshta e Revati. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o ponto de Gandanta que eu consigo falar mais diretamente e que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Porém, os outros dois eu vou desenvolver um vídeo específico para fazer também sobre os outros dois pontos de nós kármicos de Gandanta, localizados entre... O vídeo de hoje vai ser sobre entre Jyeshta e Mula, mas eu também vou desenvolver os vídeos sobre entre Ashlesha e Maga e entre aí Revati e Ashwini, certo? Mas o vídeo de hoje é sobre o ponto de Gandanta que fica localizado aí entre Jyeshta Nakshatra e Mula Nakshatra, que está localizado aí entre 26,40 graus de Jyeshta, já dá para dizer que você está ali nesse nó kármico, e 3 graus de Mula, tá? Esse aí sendo uma coisa mais abrangente. Mas eu vejo que o nó fica bem forte e bem intenso entre 28 graus de Jyeshta, tá? E 2 graus de Mula. É aí que o nó kármico ele está mais forte. Bom, sendo bem direto aqui, esse é o ponto de Gandanta, esse aí é o ponto de nó kármico e mais pesado que tem dentre os outros dois, tá? Então, se você tem esse nó de Gandanta, principalmente um graha, como por exemplo um sol ou uma lua, ou um lagnesha, ou de repente um atmakaraka, isso aí vai trazer grandes desafios nessa sua vida atual. Mas não quer dizer que seja algo negativo e que seja só tristeza e coisas ruins. Na verdade, esses nós eles têm um grande potencial de evolução espiritual, né? E quando está localizado aqui nesse ponto, entre Jyeshta e Mula, é onde fica localizado aí o centro da Via Láctea, que é o 0 grau de Mula. Então, esse nó kármico ele fica bem ali, é bem a meiuca ali, que simboliza o 0 grau de Sagitário, que é o centro da Via Láctea, que é um lugar que, né, ele tem a simbologia de um lugar de morte, um lugar de destruição, um lugar em que as coisas morrem para que possam ressurgir, um novo ciclo, certo? Então esse aí, sem dúvida, é um ponto bastante difícil e complicado para as pessoas que têm. Eu tinha citado aí no vídeo que eu falei, tem esses nakshatras, e eu coloquei lá os nakshatras que estão lá, que eram nakshatras desafiadores, principalmente nakshatras de Escorpião, e eu citei aí o grau de Gandanta, localizado em Jyeshta Nakshatra, e citei aí uma pessoa que tem esse nó, que é o Vicente Van Gogh, que tinha a lua a 28 graus de Jyeshta, bem no nó kármico ali, na casa 6. E isso aí, colocado na lua, que é um planeta, um graha tão importante aí para a pessoa no mapa, gera grandes desafios, tá? Então, assim, o que eu vejo que esse nó kármico ele pode gerar? Pode gerar realmente instabilidade mental. Pessoas que elas têm uma mente instável, uma mente turbulenta, uma mente complicada. Jyeshta Nakshatra, que é o nakshatra aí que pode dizer que ele é o pai aí desse Gandanta, desse nó, ele já é um nakshatra que quando ele está ali na lua ou qualquer outro lugar, ele já é um nakshatra que ele tem muito controle, é um nakshatra muito controlador, é um nakshatra que ele precisa a todo momento estar no controle, ele precisa estar olhando, ele precisa estar pairando sobre as coisas. Quando a gente coloca isso num grau de Gandanta, é como se estivesse num ponto máximo em que aquilo ali vai se transformar. Então tá no ponto de virada ali, né? Quando a energia vai mudar. Isso colocado em Jyeshta é um nakshatra de controle. Ele é um nakshatra de controle que vai haver uma mudança. Então, assim, é muito complicado ali. As pessoas elas têm às vezes muita ansiedade, depressão,
né? Então eu acho que esses aí são os grandes desafios aí de quem tem. Jeshta também, como escorpião, ele vai estar ligado aí a coisas ilícitas, a coisas complicadas, a drogas, a vícios e a escapismos, né? E a confusões. Então, assim, Jeshta, no modo geral, ele vai estar ligado a esses infortúnios, porque esse Nakshatra ele está ligado também não só a Indra, tá? A gente fala muito do deus Indra aí para Jeshta, mas esse Nakshatra também está ligado à deusa Lakshmi, que é a deusa dos infortúnios. Não é uma ligação direta, não dá para dizer que essa deusa ela rege o Nakshatra Jeshta. Não, quem rege Jeshta é o Indra, tá? É a morada do deus Indra. Porém, a Lakshmi ela tem uma ligação aí com esse Nakshatra. Uma coisa parecida seria para Kritika, em que o Nakshatra Kritika ele tem uma ligação com Kartikeya, mas o deus dele mesmo é o Agni, né? Então, assim, Jeshta ele vai estar ligado a Lakshmi, e a Lakshmi está ligado a perdas, está ligado a infortúnios, está ligado a má sorte. Aquelas situações da vida em que a gente se ferra, sabe? Que a gente perde tudo, às vezes tem uma confusão em que a gente acaba se ferrando. E é nesses momentos aí que ocorrem transformações, catarses, e a gente consegue mudar, se reformular. E é exatamente isso que a energia de escorpião aqui em Jeshta pede, nesse nó kármico aqui. E o interessante, fazendo aí a conexão e justificando o porquê desse nó kármico e o porquê dessa divisória entre Jeshta e Mula, Mula também está ligado a perdas, também está ligado a infortúnios, porque Mula também está ligado a deusa Lakshmi. Apesar de Mula ter aí como a sua deusa regente aí a Kali, né, a deusa Kali, que é a deusa que, né, destruiu todos os demônios, né, uma deusa muito poderosa, ao mesmo tempo, ele também está ligado a perdas e infortúnios. Na verdade, Mula, ele vai ser o nakshatra mais forte para isso, mais forte ainda do que Jeshta, tá? Jeshta, ele tem ali a leve influência da deusa Lakshmi, principalmente ali no final de Jeshta e início de Mula, onde também se encontra esse nó kármico, mas o nakshatra que é o nakshatra das perdas mesmo, que é o nakshatra aí dos infortúnios, que é o nakshatra da deusa Kali, que é o nakshatra da morte, é Mula. Até porque é ele que inaugura aí o centro da Via Láctea, o 0 grau de Sagitário, que é onde começa o nakshatra Mula, tá? Então, assim, esse nó kármico ele vai estar muito ligado a perdas, muito ligado a infortúnios. Pessoas que têm esse nó kármico, elas vão passar por perdas. Então, assim, tá na configuração kármica delas que elas vão passar por coisas assim. E quando eu estou me referindo ao grau aqui, do nó kármico, eu estou me referindo ao Lahiri, tá? Estou me referindo ao Lahiri, não estou usando análise de Galaxy Center. Apesar de ter um vídeo aqui no meu canal falando sobre o Galaxy Center, eu atualmente estou usando o Lahiri. Eu acredito que o Lahiri é o mais preciso. Então, assim, quando você vai fazer análise da Lua, quando você vai fazer análise de pontos de Gandanta, grahas, use o Lahiri, tá? Esse é o melhor nakshatra para você fazer, porque é o nakshatra onde as coisas de fato acontecem, tá? Então, assim, nesse ponto aí a pessoa ela vai ter esses desafios. Eu já vi também astrólogos e lugares falando que esse ponto de Gandanta aí, 28 graus aí de Jeshta, até 2 graus de Mula, vai estar ligado aí também a afogamento, as pessoas que morrem afogadas, pessoas que morrem ali sufocadas, certo? Eu não sei, não vi coisas práticas, pessoas com esse nakshatra que eu analisei, com esse ponto e que tiveram esse acontecimento, mas é algo que é observado, certo? Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver. É uma observação pertinente a se fazer, certo? Mas é um lugar também muito poderoso, tá? Ao mesmo tempo que tem todos esses desafios, eu vejo que esse ponto aí, ele vai trazer grande possibilidade de ascensão, poder e a pessoa conseguir grande sucesso, dinheiro, porque, como eu disse, os maiores desafios também carregam as maiores bênçãos, certo? Então, a pessoa que ela carrega esse lugar aí no mapa, esse ponto de Gandanta, ela também vai ter grandes capacidades de se reerguer, de se transformar, né? A própria energia do escorpião e aí também, né? Também junto com a energia de Mula, que também tem uma pitada de escorpião. Por quê? Porque o 0 grau de Sagitário
o ponto aí onde se encontra esse nó kármico, o centro da Via Láctea, também tem a nomenclatura de ser a cauda do escorpião, o ferrão do escorpião. Então, quando você vai pegar lá a constelação do escorpião, começa lá com as patas do bicho, né? E com a cabeça do bicho, que vai ser simbolizado ali entre Vishaka e Anuradha, né? De 0 a 3, 6 graus de Anuradha ali. Vai estar localizado ali simbolicamente. O coração do escorpião, que é o meio do escorpião, é o Jyeshta Nakshatra, que é o 16 graus, que é onde começa o Nakshatra de Jyeshta. E o ferrão lá, onde o bicho perfura as coisas para atacar, é o 0 grau de Sagitário. Então, assim, o ferrão do escorpião já está localizado em Sagitário. Isso aí muita gente não sabe, tá? E ele está localizado aí bem nesse nó kármico. É uma coisa bastante aí simbólica e muito poderosa, porque o ponto onde o bicho ataca, onde esse bicho aí, o escorpião, ele ataca, vai estar localizado no 0 grau de Sagitário. Então, assim, é um lugar onde essas pessoas elas têm um grande poder para lutar. E também vai estar tudo isso aí, né? Escorpião está aos 16 graus de Escorpião, ou aproximadamente isso, está localizado aí a estrela Antares, que muita gente conhece, que é a estrela da guerra, aquela que é antagônica a Marte. Essa estrela está muito próxima do 0 grau de Sagitário, que é o centro da Via Láctea, e é muito próxima ao ponto de Gandanta, de 28 graus. Ou seja, pessoas que têm esse ponto de Gandanta aí, entre Jyeshta e Mula, também tem a influência da estrela Antares junto. Então, assim, coloca tudo isso aí junto, meu irmão. A coisa fica bastante poderosa. A pessoa ela tem grande poder de ser um grande líder militar, de ser uma pessoa que tem uma marcialidade alta, que está ligada a essas coisas, certo? Então, assim, pessoas que sabem brigar, que sabem se defender, que sabem criar estratégias para atingir seus objetivos. É um ponto muito estrategista. Colocado num ponto de grande poder como esse, já era uma pessoa que pode se tornar um líder nato, um grande general, um presidente, um político, sabe? Então, assim, é um ponto muito poderoso. Só que a pessoa ela tem que superar muitas coisas antes disso, sabe? E se a pessoa não supera isso, ela vai... O ciclo kármico, esse nó kármico, vai fazer com que ela repita a tarefa até que ela aprenda, certo? Então, dependendo aí de quais são essas lições que essa pessoa tem, e assim, apesar de cada pessoa ter também, tipo, pode ser que tenham 3 pessoas com o mesmo nó de Gandanta, mas essas 3 pessoas elas têm desafios diferentes e individuais na sua vida, certo? Então cada uma tem que superar os seus desafios. Não são desafios iguais para todo mundo, tá? Mas alguma coisa ou outra, né, vai se aproveitar. E por fim aqui eu quero dizer sobre esse nó de Gandanta entre Jyeshta e Mula, que é um nó de Gandanta muito mágico, é um nó de Gandanta muito espiritual. As pessoas que têm esse nó de Gandanta aqui, elas também podem se ligar com magia, com ocultismo, com misticismo, porque o escorpião ele já está ligado a isso naturalmente. Colocado ali nesse ponto, pode dar uma pitada mórbida, uma pitada de Mula aí para isso. E Mula ele está ligado a coisas de Ketu, coisas mórbidas, assim como Maga e assim como Ashwini, tá? Então esses nakshatras aí, eles estão ligados a coisas mórbidas, coisas de Ketu, coisas que estão mortas. Então, junta o ocultismo do escorpião, o misticismo, a magia, voltado ao lado espiritual do escorpião, e coloca isso aí numa coisa mórbida de Mula. Junta aí e vê no que dá. É o que pode dar nessa combinação aí desse ponto aí, a pessoa ela ter assim, atração por essas coisas, atração por coisas mórbidas, atração por magia, atração por essas questões aí, tá? Então é isso. Nesse vídeo aqui eu falei sobre o ponto de nó kármico entre Jyeshta e Mula. Aqui os graus de 28 graus do Lahiri de Jyeshta até 2 graus do Lahiri de Mula. Nos próximos vídeos aí eu vou desenvolver para falar sobre Ashlesh e Maga
e sobre Revat Ashwini. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido uma coisa nova neste vídeo aqui. Um abraço a todos vocês, até a próxima.